Nona sessão extraordinária de 2024, 2 de agosto de 2024. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 17h17. Agradeço a presença de todos nessa casa de leis. Solicito. Presidente, questão de ordem. O vereador Demilson está quase chegando e o vereador Zilmar está a caminho. Eu vou permitir que eles se façam, que eles... Falta só o vereador Zilmar. Eu vou autorizar que eles tomem assento na hora assim que eles chegarem. Tá. Antes da votação. Demilson, pode tomar assento ao seu lugar. Solicito ao vereador Davi Marques que proceda com o texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Boa tarde a todos. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Convoco o senhor Eduardo para secretariar os trabalhos do momento. Passamos para o expediente da nona sessão extraordinária de 2024. Procedimento para a votação do veto. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 221, parágrafo 3º. O veto terá o trâmite determinado pela lei orgânica do município e terá deliberação única obrigatória. Lei Orgânica, artigo 51, parágrafo 5º, o veto será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante votação secreta. Convido o vereador Zilmar para tomar posse ao seu assento. Regimento Interno, artigo 217, parágrafo 2º, a votação, quando secreta, procederá-se em cabine, por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes, sendo recolhidas em urna, colocado junto à mesa da presidência. E regimento interno, artigo 217, parágrafo 3º, a apuração será feita por 2 escrutinadores, anotada pelo segundo secretário e proclamada pelo presidente. O regimento interno, artigo 218, havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, seja ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate. Veto. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do veto total à emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 032 de 2024.
Senhor presidente, nós temos aqui um ofício lá do gabinete do prefeito, ofício de número 260. Neste ofício está contido o veto para 2 proposituras essas aqui do Poder Legislativo. O prefeito colocou aqui veto total à emenda aditiva, que no caso ele não colocou o número, mas deve ser a emenda aditiva número 001, de autoria do vereador Silvio Dutra, e a emenda modificativa, a 002, que é de autoria aqui de 6 vereadores. Né? Vou estar lendo aqui a mensagem justificativa, que é a única para as 2 proposituras. Veto total à emenda aditiva, senhor presidente. Veto total à emenda aditiva 001, senhor presidente. O chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente a emenda modificativa e a emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 032, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à renovação do termo de parceria firmado com a OS São Lucas e da outra providência, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 1º de julho de 2024. Isso porque a Carta Magna estabelece que a função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é órgão legislativo do município em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las. Dessa forma, a atividade legislativa municipal submete-se aos princípios esculpidos pela Constituição Federal e Estadual, entre os quais o da separação dos poderes, como estrita obediência à lei orgânica do município. A proposta em questão fere o princípio constitucional da independência dos poderes na medida em que cabe a cada ente federativo gerir seus próprios recursos, bem como realizar as contratações, parcerias, convênios que entender pertinente ao funcionamento de cada poder, observando para tanto os limites impostos pela legislação da regência. A esse propósito, importante citar o ensinamento do doutrinador L. Lopes Meireles. Senhor presidente, nobres vereadores, permissão para não ler esses resumos de doutrinas, né, de doutrinadores que só vêm corroborar com a intenção do prefeito. Se vocês autorizarem. Pedido concedido, vereador. Desta feita, analisando a Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal, inexistem dúvidas de que há vício de legalidade na emenda modificativa e emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 032/2024. Diante do exposto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aponho veto total à emenda modificativa e à emenda aditiva ao projeto de lei municipal 032, apresentado para autógrafo constitucional, submetendo à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando a sua acolhida nos termos dos fundamentos jurídicos esposados. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O veto é posto em discussão. É concedida a palavra por 5 minutos por orador, conforme o regimento interno, artigo 200, inciso 3º. Senhor presidente, posso iniciar? Com a palavra, o vereador irmão Alexandre. Ser bem breve. Senhor presidente, nós temos aqui nessa primeira pauta a ser votada o veto do prefeito Érico Estevão, aqui sobre uma emenda de autoria do vereador Silvio Dutra, que é a emenda aditiva 001/2024, referente ao projeto de lei 032/2024. O Silvio Dutra aqui, ele vem colocando garantias de que as próximas contratações, os próximos aditivos financeiros não aconteçam sem a prévia autorização legislativa. E isso está contemplado no projeto de lei complementar 002/2024. Essa emenda, já há consenso entre os vereadores, em que, como tudo que o Silvio Dutra se esforçou para colocar, para zelar pelo recurso público que é gerenciado entre os contratos da prefeitura com o OS, está contemplado no projeto de lei complementar 002. E aqui
senhor presidente, está o esforço de praticamente todos os vereadores. A partir do momento em que esse projeto que veio lá da prefeitura, que é o projeto que perpetuaria os contratos da OS por 60 meses, de prontidão os vereadores se reuniram e, por unanimidade, foi baixado às comissões, certo? E nas comissões os vereadores discutiram e aqui trabalhamos e fizemos as emendas cabíveis para que o Poder Legislativo não ficasse engessado dentro das suas fiscalizações. E o prefeito, descontente com o trabalho dos vereadores em garantir a segurança da nossa fiscalização e o respeito ao dinheiro público, ele decidiu vetar, mais uma vez insistindo para que essa perpetuação do contrato com a OS permaneça. Então aqui estão os vereadores que deliberaram sobre a derrubada para as comissões, sobre as emendas que foram aqui aprovadas por todos, e agora estamos aqui para votar o veto do prefeito. Então, senhor presidente, há um consenso de que nessa emenda aditiva 001, de autoria do vereador Silvio Dutra, o conteúdo dela já se encontra contemplado ali no projeto de lei complementar 002. Tá? Então, para todos entenderem essa primeira votação. Na segunda, eu peço para falar novamente. Só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Silvio. Bom, pessoal, deixar claro para todos os senhores que essa emenda aditiva, resumindo no linguajar popular da população, todo e qualquer dinheiro que o prefeito nesses próximos 8 meses, 9 meses, que daqui a pouco vai ser aprovada a emenda, tem que ter autorização legislativa. Ou seja, o prefeito quer dar mais R$200 mil para a compra de insumos, vai ter que ter autorização legislativa. O prefeito quer dar R$1 milhão para equipamento, tem que ter autorização legislativa, discriminando para que é o dinheiro. Porque a gente observa, se vocês entrarem no portal de transparência do Instituto São Lucas, que tem que dar ampla publicidade em todos os gastos, lá só está assim, 800 mil, 200 mil, 300 mil, total 1 milhão e 700 mil, não está discriminado, ninguém sabe onde foi e para que serviu. Aí tem que ficar mandando ofício, aí demora um bom tempo para a gente ter acesso, mas depois já foi efetuada a compra. Então, para não dar dinheiro a rodo, porque falta 4 meses, graças a Deus, para o mandato do atual prefeito acabar, e nesses 4 meses a gente ser surpreendido aí, quem sabe, né, 2 milhões, 3 milhões em 4 meses, tem que ter autorização legislativa para a gente poder cumprir com o nosso papel, que é a fiscalização. Todavia, como logo após o protocolo dessa emenda foi apresentado pelos colegas uma emenda ao projeto de lei matriz, eu peço para que vocês mantenham esse veto dessa emenda. O de prazo, vocês derrubam. Da emenda aditiva financeira, mantém. De prazo, derruba. Só que agora eu fiquei numa dúvida. Porque se o senhor observar, vereador Alexandre, o veto do prefeito, em um veto só, ele coloca as duas. E aí? Teoricamente, nós temos que derrubar as duas. Nós vamos votar 2 vezes. Não, vai votar primeiro a emenda aditiva 001. Vai votar primeiro uma, depois a outra. Isso, aí depois vamos votar a emenda... Primeiro nós vamos votar aqui a emenda aditiva 001 e, na sequência, em votação distinta, estaremos votando a emenda modificativa 002. Perfeito, porque senão eu teria que manter a minha emenda, tinha que derrubar o veto até da minha emenda. Sim, perfeito? Então, nesse primeiro momento, eu sou consciente e eu peço para que os senhores mantenham o veto do prefeito sobre aditivo financeiro. Na votação seguinte, eu faço nova explanação. Com a palavra o vereador Walter. Ótimo. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, presidente, eu quero fazer essa fala para que, na votação passada que aprovamos o projeto, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa, senhor presidente, que eu posso estar aqui. Na próxima legislatura, que eu não decidir ser candidato, eu posso não estar, mas que fica registrado nos anais dessa casa. O projeto, senhor presidente, foi aprovado por unanimidade. É bom todo mundo saber que todos os vereadores que estão aqui aprovaram o projeto. Então, quem fala que é contra hoje, mas aprovou o projeto 032. Nós colocamos as emendas
E eu oriento, senhor presidente, para que a gente derrube o veto da nossa emenda coletiva, que foi feita com os nobres vereadores, porque o maior erro do prefeito é não discutir matérias importantes como essa com tempo hábil, como foi discutido o início da contratação da OS. Quando contratou, ele passou 70 dias tramitando nessa casa, entre idas e voltas, até que a gente pudesse entender não só a complexidade da matéria, mas a necessidade de contratar a OS. E eu quero que fique registrado aqui, presidente, para que todo mundo que faça compromisso, que estão fazendo compromisso, que diz que comigo não vai ter OS, ou tenha essa que está aí, ou vai contratar outra, senão o Serviço Público de Saúde paralisa até que ele tome a iniciativa de fazer um concurso público em Guarantã do Norte. Tirando disso, ele vai continuar com a OS. Então não fala, eu não quero OS, eu não vou, se eu for eleito eu não vou ter OS. Aponte uma alternativa, antes de ficar enganando a sociedade guarantaense. Não engane. Vamos trabalhar esse momento crítico e político, onde todo mundo gosta de fazer o seu pé de meia, trabalhar com seriedade e com a verdade. E a verdade é essa, todo mundo que está aqui, os 9 vereadores, votamos favorável o projeto 032, que fez o aditivo da OS, porque nós sabemos a necessidade provisória, sabendo que o meu posicionamento sempre foi que a Prefeitura precisa fazer uma reforma administrativa muito séria para contratar um concurso público, porque nós precisamos disso para a sobrevivência do Previguar, nós precisamos disso porque senão é tão importante isso. Se o Previguar falir, que ele tem prazo de validade, Vossa Excelência como presidente sabe muito bem disso e tem proposta nesse sentido, a Prefeitura vai arcar com as aposentadorias que estão aí, nós sabemos que não vai dar conta de pagar salários, não vai dar conta de pagar aposentadoria. Então, quero pedir aos colegas aqui para manutenção da derrubada do veto na nossa emenda, senhor presidente. Só questão de ordem. Eu peço suspensão da sessão por 2 minutos e entrar em contato com o procurador jurídico da casa para tirar essa dúvida que eu trouxe à tona. Bom, não. Mas a mensagem justificativa do veto dele é uma só. Mas vai ser votado em separado. Separado. Cada emenda vai ter a votação do seu veto. Por precaução, eu ainda peço para que ligue para o procurador jurídico. Já foi consultado. Tá, mas isso é uma consulta do senhor. Eu quero a minha consulta, porque eu sou vereador legitimamente eleito. Tudo bem. É Você prerrogativa tem o seu minha. direito, mas a gente vai separar. Consulta o plenário, a suspensão por 2 minutos, para mim ligar para o procurador jurídico. Não, eu já vou suspender, pode ligar, fica à vontade. Perfeito, obrigado. Vamos votar separado. Hein? Claro. Ué. Mas foi derrubar de todas. Não, derruba tudo e acabou. Ô irmão, derruba tudo e acabou, aí. Derruba tudo. Não, mas esse aqui vai dar duplicidade com o outro, aí ele pode ir lá. Não, é separado. E aí, não, mas o Walter está falando pra gente. Então, mas se eles têm a dúvida que está sendo enganado. Vamos manter o
Retornando. Rob. Retornando. Retornando. Então, mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu vou permitir que o vereador Alexandre... Rapidinho, vereador. Aqui, senhor presidente, nós temos um único ofício, como eu falei no início, já detectando, um único ofício vetando 2 emendas, certo? Só que assim, o que vai ser deliberado pelos vereadores aqui são as votações das emendas distintamente. Isso. É o que vai prevalecer como decisão final. Vai ser votado primeiro a emenda aditiva 001, que é já de consenso com o vereador Silvio, que é para manter, né, esse veto, porque ela já está contemplado o conteúdo dela no projeto de lei. A emenda modificativa 002. Então, aqui nós vamos ter dois vetos a serem votados. Distintos. E certo, depois, o depois projeto é o de lei complementar 02. Sim. Terceiro veto. Correto, unanimidade dos vereadores. Convoco. Oi. Eu só peço para que deixe registrado em ata, então, que eu tentei contactar o procurador jurídico para te sanar essa dúvida e ele não me atendeu. Eu peço para que seja registrado em ata. Eu vou convidar agora a servidora Nayara. Quem mais está aí? A Viviane. E vou convidar 2 pessoas da plateia para estar acompanhando aqui. Quem gostaria de estar nos ajudando? Johnny. A Laura, por favor. O veto está em votação. As 2, não, tem mais 2 que são 4. Não, quer vir? Pode ser, vereador Walter? Pode. O mais... Isso. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética, convocado pelo secretário. Convido o secretário para convocar os vereadores para a votação. Convoco o vereador Alexandre. Convoco o vereador Davi. Convido o vereador Alexandre para fazer o resto da convocação. Convoco o vereador Demilson da Páscoa. Convoco o vereador José Ferreira de França. Convoco a vereadora Sandra Martins. Convoco o vereador Silvio Dutra. Convoco o vereador Valcimar José Fusinato. Convoco o vereador Walter Neves de Moura.
Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima. Convido os colaboradores para que possam fazer a contagem dos votos. Proclamando o resultado da votação. Votos que mantêm o veto, 6. Votos que rejeitam o veto, 3. Portanto, o veto é mantido a emenda aditiva ao projeto... Emenda aditiva qual, presidente? Emenda aditiva 001 ao projeto de lei municipal número 032 de 2024. Mantido. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura do veto total à emenda modificativa ao projeto de lei municipal número 032. Veto total à emenda modificativa 002 ao projeto de lei municipal número 032/2024, de 3 de junho de 2024. Senhor presidente, o chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente a emenda modificativa 002, referente ao projeto de lei municipal número 032, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à renovação do termo de parceria firmado com a OS São Lucas e da outras providências, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 1/7 de 2024. Isso porque a Carta Magna estabelece que a função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é órgão legislativo do município em colaboração com o prefeito e quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las. Dessa forma, a atividade legislativa municipal submete-se aos princípios esculpidos pela Constituição Federal e Estadual, dentre as quais o de separação dos poderes com estrita obediência à lei orgânica do município. A proposta em questão fere o princípio constitucional da independência dos poderes na medida em que cabe a cada ente federativo gerir seus próprios recursos, bem como realizar as contratações, parcerias, convênios que entender pertinente ao funcionamento de cada poder, observando, para tanto, os limites impostos pelas legislações de regência. A esse propósito, é importante citar o ensinamento. Senhor presidente, permissão para deixar de ler aqui as doutrinas que vieram para reforçar a mensagem justificativa. Permissão concedida, vereador. Desta feita, analisando a Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal, inexistem dúvidas de que há vício da legalidade da emenda modificativa e emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 032 de 2024. Diante do exposto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aponho veto total à emenda modificativa 002 ao projeto de lei municipal número 032, apresentado para autógrafo constitucional, submetendo à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando a sua acolhida nos termos dos fundamentos jurídicos esposados. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O veto é posto em discussão. Senhor presidente, posso iniciar novamente? Conceda a palavra ao vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, como falado anteriormente aqui, agora nós temos aqui a emenda modificativa 002, que ela vem aqui
quebrar os 5 meses estipulados, né, determinados aqui no projeto de lei do prefeito Érico Estevão, e ela vem em consenso com todos os vereadores que vai ser somente os 9 meses. Inclusive, o vereador Silvio tinha uma de 8 meses e ele retirou para somar com essa, que 8 meses daria um prazo para o próximo prefeito ali, de 2 meses, de se organizar e ver o que é melhor para o município, junto com os vereadores que estiverem aí na próxima gestão. Então, essa daqui é a emenda em conjunto que quebra, derruba de 5 anos, 60 meses para 9 meses aí a capacidade, a autonomia para a celebração aí de aditivo de prazo com a OS São Lucas. E eu aqui, no meu ponto de vista, falo que aqui nós devemos derrubar o veto do prefeito. Obrigado. Vereador Silvio. Oi, peço autorização para falar de pé. Concedida, vereador. Bom, senhores vereadores, vou recapitular aqui para depois proferir meu voto final. Minha intenção de voto final. Vamos lá, quando esse projeto de lei entrou aqui, ainda no ano passado, o prefeito queria para 12 anos, ou seja, iria comprometer os próximos 3 prefeitos da cidade, uma insanidade mental absurda desse prefeito, né, do prefeito Érico. Analisando o projeto, observamos essa malandragem do prefeito. Foi proposto pelo Poder Legislativo a mudança, sendo apenas para 1 ano. Não bastasse isso, no mesmo projeto de 1 ano atrás, além dele querer 12 anos, ele ainda queria que todas as secretarias fossem terceirizadas. Nós fomos lá, fizemos a mudança, né? E ficou somente a Secretaria, ele tirou de pauta e ele fez a mudança e deixou só a Secretaria de Saúde. Todavia, apenas por 1 ano, devido à proposta apresentada por esse Poder Legislativo. Ok. Agora, 1 ano depois que nós voltamos a discutir o assunto, vocês sabem que a saúde, quando era gerida, era administrada pela prefeitura e não pelo instituto, era muito melhor. Não tinha reclamação de fracionamento de remédio. Os servidores não tinham essa rotatividade absurda que tem. Porque você chega lá, um dia é um enfermeiro, daqui 3 meses é outro enfermeiro, porque aquele já pediu embora. Porque as condições de trabalho não são tão viáveis, não são tão boas. Por isso que sempre a gente nova trabalha no hospital. O prefeito veio querendo para 5 anos. Entramos com uma emenda baixando para 9 meses. Aí o prefeito vem e desrespeita todo esse parlamento, falando, não precisa da opinião de vocês. Pã, veta e quer empurrar a goela abaixo por 5 anos, está de palhaçada. Nós somos a casa do povo e nós temos acesso direto todo dia com o povo, desde o funcionalismo público até a sociedade civil organizada ou comum. E o povo não quer a continuação por 5 anos dessa terceirizada. Então, venho aqui pedir para os senhores, derrubem o veto de 5 anos, derrubem esse veto, porque é inadmissível o prefeito querer fazer compromisso de 5 anos, sendo que daqui 4 meses ele está pegando a malinha dele, ó, descendo para casa. É o próximo prefeito que tem que decidir, ponto final. Eu peço para que derrubem o veto. Com a palavra, o vereador Zilmar pediu primeiro aqui, depois você. Com a palavra, o vereador Zilmar. Presidente, senhores e senhora vereadora, sociedade presente. Senhor presidente, eu vou ser bem sucinto aqui na minha fala. Nós tivemos aqui, antes de colocar esse projeto em pauta, tivemos uma reunião com o Poder Executivo do nosso município, onde o mesmo, o vereador Davi, disse a nós que não teria problema nós fazer uma emenda aditiva e colocar só 1 ano, ou seja, 12 meses. Ele sugeriu, agora ele manda para cá esse veto, vetando esse projeto de lei tão importante. E na mensagem justificativa aqui, onde aqui o vereador irmão Alexandre aqui explanou aqui, ele coloca que é vício de iniciativa. Gente, não tem vício de iniciativa aqui. É o papel nosso, vereadores, é o papel nosso. Então eu quero aqui deixar aqui também esse pedido aqui, para que esse veto seja derrubado. Se nós votarmos, não vai votar, eu tenho certeza que não vai passar. Você imagina deixar
uma situação para o próximo prefeito, a próxima Câmara de Vereadores resolver, sendo que lá que tem que resolver, não aqui. Ninguém sabe quem vai estar aqui amanhã ou depois, o ano que vem é outra situação, é outra conversa. Pode ser que troca todos os vereadores, quem sabe? Ninguém sabe. Os próximos vereadores que vão ter essa prerrogativa de fazer isso aqui. Se o próximo prefeito que entrar pedir um ano, se ele quiser ficar com essa OS, é problema dele, é problema dos vereadores. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra... Com a palavra, o vereador Walter. Senhor presidente, é bom, eu gosto de pautar as coisas pela verdade. Eu gosto de fazer oposição, mas oposição com coerência. Que todos pudessem olhar o projeto 032 e vai ver que o projeto inicia-se falando da parceria pública-privada. Em 2017, nós tínhamos uma bancada com 4 vereadores do mesmo partido. Eu, vereador Silvio, vereador Celso, vereador Lononato. Essa lei é de autoria nossa. A lei que autoriza o Executivo a fazer parceria, a chamada PPP. Eu acho que o vereador Davi se lembra que tínhamos um grupo formado para discutir o projeto, que já vinha se estendendo lá desde da questão da criação e implantação do plano diretor da nossa cidade, porque ela é importante. Em todos os momentos, o Executivo vai precisar de contratar uma empresa terceirizada para fazer serviço em todas as instâncias. A atenção básica é vetado por lei você passar a gerência dela para a iniciativa privada ou para a OS. Então, não tinha nada contido nesse projeto para atenção básica, somente para o hospital municipal. E eu peço aqui também, até porque nós somos autores também da emenda, para que a gente possa derrubar o veto, senhor presidente, do prefeito. E assim também, é importante que de todos os vetos que vêm para essa casa, os doutrinadores, eles são importantes na nossa história, não está só fazendo uma doutrina aí, igual se comenta muito por aí, não, né? Nós temos os doutrinadores, por exemplo, o primeiro dele, ele faleceu em 1992, ele foi um cara que esmiuçou a Constituição Federal. Então é importante que vamos dispensar a leitura do doutrinador, estamos dispensando uma análise jurídica profundamente do processo. E depois, todos os que chegarem à prefeitura ou que estiver na presidência desta casa, vai ter que fazer antes, até porque aqui não tem advogado, na prefeitura não tem advogado que é gestor. Você tem que consultar o seu jurídico, o que ele apontar, você vai com quem? Com o seu jurídico ou você vai pela sua opinião? Porque é o CPF do prefeito, é o CPF do presidente da Câmara. Então vamos ser coerentes quando a gente falar. O prefeito está correto e nós estamos corretos aqui como parlamentar de lutar por aquilo que é de interesse do povo também. Agora, nós vamos derrubar o veto e não por vontade própria, ele vai recorrer à justiça. E nós também vamos à última instância da justiça para decidir se é constitucional ou não. Mas nenhum vereador aqui tem a capacidade de dizer que é ou não é constitucional. A nossa luta é para que seja, mas quem vai decidir é o judiciário, senhor presidente. Com a vereadora Sandra, depois o vereador Davi. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria colocar para vocês que eu sou favorável, mesmo sendo líder do prefeito, eu sou favorável a derrubar o veto, até porque foi um acordo que nós fizemos entre nós, vereadores, nós nos reunimos, nós chegamos, na realidade eu gostaria que fosse 1 ano, e acabou ficando 9 meses, o vereador Silvio queria 8 anos, mas 8 meses, né? E acabou que ficou nos 9 meses. Eu queria 1 ano porque eu sei que quando um prefeito, agora eu vou falar como ex-prefeita, pelo prazo que o prefeito entra lá, o tempo que ele tem para publicar edital, mesmo ele querendo mudar de empresa, enfim, ele precisa de um determinado tempo para poder fazer as modificações que ele precisa fazer. Mas eu queria dizer para vocês que mesmo que se passasse aqui por 5 anos, é prerrogativa do prefeito que estiver sentado lá, a partir do dia 1º, decidir o que ele vai fazer. Isso é prerrogativa dele. Se ele resolver cancelar o contrato, ele pode cancelar a hora que ele quiser. E se as pessoas que estão contratadas estão lá no hospital e o prefeito não estiver satisfeito, é prerrogativa dele também mandar embora.
Assim como é prerrogativa do prefeito, eu vou contratar por OS, é prerrogativa dele. Eu vou contratar por OCIP, é prerrogativa dele. Isso é do prefeito, é dele. Nós não podemos misturar, e isso tem acontecido muito no nosso país, misturar os poderes, o que é legislativo, o que é executivo, o que é judiciário. Muitas das vezes tem horas que a gente está vendo até o judiciário criando leis aonde é do legislativo. Então são coisas, são poderes diferentes e os poderes precisam se respeitar. Tá? Então, complementando com relação ao que o vereador Walter falou, tem um monte de gente agora falando assim, porque o OS vai acabar, o OCIP vai acabar. Não existe até o momento, a não ser que se consiga fazer concurso público, aumente muito a receita do município, para que você não tenha uma terceirização. Não tem como. Outra situação que é preciso dizer a verdade, eu tenho ido constantemente no hospital. As pessoas que estão trabalhando lá são as mesmas que trabalhavam antes por MEI, que agora trabalham por CLT. Então, assim, há uma rotatividade? Há uma rotatividade, claro que há, porque no hospital tem sempre uma rotatividade. Os servidores que permanecem assim, como servidores efetivos, são poucos dentro do nosso município que estão lá. Nós temos, no total, 10 enfermeiras padrão. Quantas estão lá no hospital, Robson? Então, são situações assim, e a saúde do nosso município é prioridade. Vocês vão falar assim, mas Sandra, você foi prefeita e a sua saúde foi muito ruim. É verdade, mas aí é uma outra questão. É uma questão de financeira, de recursos que vem do país, que vem do governo federal. Quando eu fui prefeita, vocês sabiam que não existia emenda impositiva de 50% na saúde? Não existia. Passou a existir depois que eu saí da gestão. Vocês sabiam que não existia, por exemplo, emenda para custeio, que pode ser usada para folha de pagamento, para comprar seringa, isso. Não existia, passou a existir depois que eu saí. Então, o que acontece? Só quero esclarecer isso para vocês, porque vocês são multiplicadores. E muitas das vezes, e muitos aqui são pré-candidatos. Só para que vocês levem sempre a verdade para a população. É só para esclarecer esses pontos, para que vocês tenham conhecimento. Eu sempre me coloco à disposição de ser o mais transparente e verdadeira com todos vocês, até pela responsabilidade do cargo que eu ocupo e pela responsabilidade por todos os outros que eu já ocupei. É só isso. Muito obrigada, presidente. Com a palavra, o vereador Davi Marques. Oi. Bem, aproveitando o ensejo aqui sobre essa sessão que foi feita às 17 horas, existem vereadores aqui, desde o primeiro mandato, meu, o segundo mandato, terceiro mandato, que era uma questão que eu vinha cobrando o tempo todo relacionado a que as sessões fossem feitas, mesmo as extraordinárias, só se fosse com muita urgência, que fosse feita às 18 horas para que a população comparecesse. O vereador Silvio comentou nas redes sociais, agradeceu à mesa diretora, o qual eu faço parte, e infelizmente foi uma batalha que eu perdi o tempo todo, para a população entender que foi um querer meu, desde o começo como vereador, que a sessão extraordinária fosse a partir das 18 horas, que a população conseguisse vir. E outra questão relacionada ao projeto, foi dito também que sobre o projeto, vereador Silvio, uma questão que seria os 5 anos, nós baixamos. Essa proposta de 9 meses, para que a população entenda, foi uma proposta, a princípio, minha, do vereador Zilmar, do vereador irmão Alexandre. Nós convidamos os outros vereadores para que fizessem parte, para que fosse dessa forma esse projeto de lei. Então, só para deixar bem claro para a população, da onde se inicia as coisas. Às vezes a gente é muito ruim de mídia para poder divulgar, mas nós fizemos isso, foi uma ação nossa desde o início. Tá? Obrigado. Vereador Zé França. Senhor presidente, nobres parlamentares,
Quando esse projeto de lei chegou na casa, com aquela situação de 60 meses, né, nós ficamos bastante preocupados com a situação e o Executivo veio para fazer a reunião juntamente conosco. E ficou certo ali na reunião que não teria problema nenhum sobre essa questão do prazo. Abaixar para 1 ano, para 9 meses, né? Porque em maio, quando esse projeto estava aqui, faltava ainda 8 meses, 7 meses para encerrar a gestão. Então, o prefeito teria que terminar a gestão dele de 7 meses e o próximo prefeito, que vai assumir no dia 1º de janeiro, teria mais 5 meses para fazer o trabalho, se ele iria continuar ou não com a OS. Eu fui contra o projeto no ano passado, quando veio para cá, votei contra o projeto da OS. Agora, eu votei a favor, todos nós, foi unânime, como diz o vereador Walter, todo mundo votou a favor, o 32, com a condição que a emenda fosse, né, tornasse lei, a emenda que nós fizemos, que é o que está sendo discutido aqui hoje. Então, eu também acompanho aí a questão de todos os vereadores já falaram, né, sobre essa situação, porque como que agora eu vou chegar para a sociedade, para o meu eleitor, sendo que já tinha sido divulgada uma situação e agora tudo isso vai de água abaixo, né? Então essa é a minha situação, eu com responsabilidade que estou aqui cumprindo o meu mandato, que foi eleito pela população, tá? Essa é a minha fala nessa noite. Muito bem. Só complementando um pouquinho aqui, antes da OS, tínhamos a OCIP, que gerenciava a nossa saúde, os contratos com alguns servidores. A OCIP, se eu não me engano, a ex-prefeita Sandra era por tempo ilimitado, né? O gestor que determinava o tempo. Contratou-se a OS, quando esse projeto chegou na casa, foi feitas as modificações, as mudanças, que a gente daria um prazo de 12 meses, como foi feitas as alterações, para que a gente pudesse avaliar como que ia se comportar a nossa saúde. Esses 12 meses se passaram, retornou o projeto para nós aqui, né, pedindo a prorrogação para 60 meses, como foi comentado aqui, unanimidade de todos, para que esse prazo não fosse tão longo, né. No início, defendi com os nobres colegas essa manutenção para 12 meses. Por que para 12 meses? O gestor do próximo ano, ele vai ter muitos desafios, e a saúde é um deles, né? Então, para que se passasse 5 meses, para que ele pudesse avaliar esse processo, contrata uma outra forma de administrar a saúde pública do nosso município. Então, deixar bem claro a todos vocês aqui, que desde o início, né, houve essa unanimidade entre nós, para que esse projeto fosse de 12 e depois se acabou baixando para 9 meses, o que a gente vai estar derrubando o veto no dia de hoje, tá, para que realmente permaneça aquilo que foi acordado com todos os pares do Legislativo. Deixar bem claro isso para todos, tá, que foi uma questão unânime entre todos os vereadores. Eu, particularmente, como já vou estar passando para vocês, eu pedi para que se deixasse 12 meses. O gestor teria 5 meses para avaliar e fazer as mudanças que fosse necessária.
até porque para você fazer um concurso público, você precisa de um tempo muito grande, tá? E 5 meses praticamente é impossível para fazer também. Com 2, não faz. Então, são algumas mudanças que precisam ser feitas, né, para que a nossa saúde continue avançando. Então, deixar meus esclarecimentos a todos vocês aqui presentes, tá? Como foi esse processo desse projeto 032 aqui na casa. Convoco os 2 escrutinadores que ficarão responsáveis para acompanhar a votação. Já estão aí, né? Estão cansados. 3. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética. Convoco o primeiro secretário, Alexandre, para fazer o seu voto. Convoco o vereador Avi. Vereador. Pode. Convoco o vereador Demilson da Páscoa. Manda feliciar no telefone. Convoco o vereador José Ferreira de França. Convoco a vereadora Sandra Martins. Convoco o vereador Silvio Dutra da Silva. Convoco o vereador Walter do Sindicato. Está filmado também. Cheio de graça. Convoco o vereador Valcimar Fusinato. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima. Pois é, por isso que eu estou me precavendo. Segundo as falas foi unânime, né? Convoco os escrutinadores para fazer a contagem. Acho que é mais próximo. Proclamação, resultado da votação. 9 votos rejeitam o veto. Tá aqui, ó. Portanto, o veto total à emenda modificativa ao projeto de lei. A emenda modificativa 002 ao projeto de lei municipal número 032 de 2024 é rejeitado por 9 votos.
Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei complementar do Legislativo número 02 de 2024 ao projeto de lei municipal número 032 de 2024. Só lembrando, senhor presidente, que o veto total ao projeto de lei complementar do Legislativo, ele não é em cima do 032. Ele é em cima da Lei Municipal número 2.217 de 2022, tá? Veto total ao projeto de lei complementar do Legislativo número 002/2024, de 6 de junho de 2024. Senhor presidente, o chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei complementar do Legislativo número 002/2024, que dispõe sobre as alterações da Lei Municipal número 002, sobre as alterações da Lei Municipal número 2.217 de 2022, de 10 de novembro de 2022, que dispõe sobre o Programa de Parceria com Organizações Sociais, OS, no município de Guarantã do Norte, disciplina o procedimento de qualificação de entidades, o chamamento e seleção públicos à celebração de contratos de gestão e da outras providências, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 6/6 de 2024. Isso porque a Carta Magna estabelece que a função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las. Dessa forma, a atividade legislativa municipal submete-se aos princípios esculpidos pelas Constituições Federal e Estadual, dentre os quais o da separação dos poderes, com estrita obediência à lei orgânica do município. A proposta em questão fere o princípio constitucional da independência dos poderes na medida em que cabe a cada ente federativo gerir seus próprios recursos, bem como realizar as contratações, parcerias, convênios que entende pertinente ao fundamento de cada poder, observado para tanto os limites impostos pelas legislações da regência. Senhor presidente, mais uma vez aqui vem algumas doutrinas, eu peço autorização para a gente ir ao conteúdo mais essencial dessa mensagem justificativa, senhor presidente. Concedido, vereador. Dessa feita, analisando a Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal, não existe dúvida de que, a vício da legalidade do projeto de lei complementar do Legislativo, número 002/2024, que altera a Lei Complementar Municipal, número 2.217 de 2022. Diante do exposto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, apoio o veto total ao projeto de lei complementar do Legislativo, número 002/2024, apresentado para autógrafo constitucional, submetendo a apreciação dos membros da Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos termos dos fundamentos jurídicos esposados. Atenciosamente, Eric Estevam Gonçalves, prefeito municipal. O veto é posto em discussão. Senhor presidente, eu peço para iniciar falando novamente. Concedida a palavra ao irmão Alexandre. Senhor presidente, agora, esse projeto de lei complementar, ele não foi esculpido em cima do projeto de lei 032 enviado pelo prefeito. O prazo já foi discutido, acabamos de derrubar o veto do prefeito, caiu de 5 anos para 9 meses. Agora, visando mais segurança, para que futuramente, nas próximas gestões aí, não venham faltar com respeito novamente com o Poder Legislativo, não venham querer engessar os vereadores aí no seu trabalho de fiscalização, não venham querer botar debaixo ou de trás das cortinas aí no apagar das luzes a gerência de milhões de reais sem que os vereadores possam fazer alguma coisa. Nos debruçamos aqui sobre a lei número 2.217 de 2022, que nós criamos lá atrás, justamente para dar legalidade para as parcerias com a UES, quando o prefeito queria ir por 12 anos, e nós derrubamos para 1 ano, e essa segurança agora vai ficar na lei de parceria, senhor presidente. Então, todas as alterações que asseguram que o Poder Legislativo vai poder participar, vai poder fiscalizar qualquer
tipo de aditivo, renovação contratual, novo chamamento público, está contido agora, esculpido aqui nesse projeto de lei complementar. Inclusive, o vereador Silvio fez numa emenda dele, visando essa segurança também com relação aos aditivos de recursos financeiros que está contemplado nesse projeto de lei complementar, senhor presidente. Aqui eu peço a todos os vereadores que nós também derrubemos o veto do prefeito sobre esse projeto que vai garantir de uma vez por todas, e essa falta de respeito nunca mais volta aqui para o Poder Legislativo, senhor presidente. Aqui eu proponho a derrubada, mais uma vez, a rejeição do veto do prefeito. Com a palavra o vereador Silvio. Bom, vereadores, também vem acompanhar a linha de raciocínio na hora proposta da emenda apresentada. Lembrando que isso não é uma jurídica só para nós que estamos na atual legislatura, mas também para os próximos vereadores que vierem aqui ocupar um cargo, né? Para não ficarem dependentes das decisões monocráticas do prefeito e, pior ainda, depois não passarem vergonha na rua aí, porque, por incrível que pareça, o nosso Poder Legislativo precisa urgentemente de concurso público para dar ferramentas de trabalho, condições de trabalho para os vereadores com servidores efetivos formados na área para ajudar na fiscalização. Hoje nós temos aqui um contador só para os 9 vereadores, ele tem que cuidar mais da parte administrativa do que nos auxiliar. Nós temos um procurador jurídico para os 9 vereadores e pode ser que um dia ele pode vir adoecer, ficar ausente, a gente fica dependente na mão de um comissionado. Nada contra os comissionados. Todavia, a gente sabemos a importância do efetivo. Então, por esse motivo, eu venho pedir para derrubar esse veto, né? Acompanho o pedido do vereador irmão Alexandre e peço para que os senhores também derrubem o veto. Vou convidar os escrutinadores para que se façam presente novamente. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética. Convoco o primeiro secretário, vereador irmão Alexandre, para fazer o uso ao direito ao voto. Convoco o vereador Davi. Convoco o vereador Demilson da Páscoa. Convoco o vereador José Ferreira de França. Convoco a vereadora Sandra Martins. Convoco o vereador Silvio Dutra. Convoco o vereador Valcimar José Fusinato. Convoco o vereador Walter do Sindicato. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima. Convidar para fazer a contagem. Rejeitam o veto 8, mantém o veto 1. Portanto, o veto total
ao projeto de lei complementar legislativo número 02 de 2024, de lei municipal número 2217 de 2022. Rejeitam o veto. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 9ª sessão extraordinária de 2024, às 18 horas e 22 minutos.